Como fazemos todas quarta-feira, né? Nesse momento, nós estamos estudando sempre, buscando lições que nos aclarem o pensamento, a mente, para que a gente possa compartilhar dos trabalhos espirituais com consciência do que está nos acontecendo, com consciência do trabalho dos benfeitores espirituais, para que possamos entrar em contato maior com eles. Porque tudo é afinidade, tudo é influência, tudo é essa ligação que nós tivemos com ele. O trabalho será redobrado, será amparado muito mais do que imaginamos. Então, para hoje, nós vamos trazer do livro Vozes do Grande Além, também uma orientação de Alberto Seabra, o doutor Alberto Seabra, numa reunião de 7 de julho de 1955, que todos na reunião foram surpreendidos com a presença desse abnegado médico e distinto escritor, que nos falou com respeito sobre o mundo mental. O mundo mental. É tão importante a gente aprender como colocar o nosso pensamento, aonde, como e quando, né? Com essa direção do Cristo, que todos os nossos benfeitores, que tudo fazem para nos ajudar, se preocupa nesse grande aprendizado nosso. E ele diz assim: quando os instrutores da sabedoria preconizam o estudo, não desejam que o aprendiz se intelectualize em excesso. Quando os nossos benfeitores falam que necessitamos estudar, mas não é com excesso, né? O estudo para que a gente entenda, possa compreender o que estamos fazendo no grupo, o que representa a nossa tarefa para nós e para os outros. Então, ele diz assim: para a volúpia de humilhar os semelhantes com as cintilações da inteligência. Porque a gente muito intelectualizado, muitas vezes, né, a gente fala com alguém que não tem as mesmas condições que aquela pessoa tem no campo da intelectualidade. E quando recomendam a meditação, de certo, não nos inclinam à ociosidade ou ao êxtase inútil. Também, quando a gente está meditando, não é para se isolar dos outros. Meditação é em tudo que acontece na nossa vida. Devemos meditar. Refere-se à necessidade do nosso aprimoramento interior, para a mais vasta integração com a luz infinita, porque o reflexo mental vibra em tudo. Em tudo existe a vibração mental, nossa e dos outros. Nossa alma, nos diz o irmão, nossa alma pode ser comparada a espelho vivo, com a qualidade de absorção e exteriorização. Recolhe a força da vida em ondas de sentimento. Recolhemos as vibrações, as forças da vida em ondas de sentimento. E emite-as em ondas de pensamento. Recolhemos, né, a força da vida através da fonte do sentimento. Recebemos o sentimento e vamos, né, também exteriorizando em ondas de pensamento a se expressarem através de palavras, de atitudes, de exemplos e de fatos. Sentimos aquela vibração, né? Pensamos, emitimos através de palavras, de atitude, de exemplos e de fato. Refletimos assim constantemente uns nos outros, constantemente estamos vibrando, emitindo e recebendo pensamento. E pelo reflexo mental que se estabelece o fenômeno da afinidade. Desde os reinos mais simples da natureza,
Podemos ver, né, que quando nos aproximamos de alguém, nós temos uma afinidade com fulano. A primeira vez a gente se sente bem com aquela pessoa, né? São esse fenômeno de afinidade, ele acontece pelo reflexo mental. É idêntico, né? Ou bem que semelhante com o nosso, então a gente sente isso aí. Vemo-los nos animais que se acasalam no mesmo tom de simpatia, tanto quanto as almas que se reúnem na mesma faixa de entendimento. Quando se consolida a amizade entre um homem e um cão, podemos registrar o reflexo da mente superior da criatura humana sobre a mente fragmentária do ser inferior, que passa, então, a viver em regime de cativeiro espontâneo, para servir ao dono e condutor cuja projeção mental exerce sobre ele irrepreensível fascínio. Então, né, aquele que tem um cãozinho tem uma comunicação mental também com o animal, mesmo que ele tenha, assim, uma mente fragmentária, mas ele recebe, né, o carinho, o trato que ele tem com o ser humano, que é o seu condutor. E é desse modo que os espíritos encarnados podem influenciar entidades desencarnadas e vice-versa, provocando obsessões, perturbações, tanto na esfera carnal como no além-túmulo. Nós podemos obsediar os desencarnados e vice-versa, tanto agora como encarnado, como depois que a gente sair do corpo, voltar para casa, perturbar todo mundo, né? Então, veja bem, as almas que partem podem retratar as que ficam. As almas que partem podem retratar as que ficam, assim como as almas que ficam podem retratar as que partem. É um vai e vem, né? Quando pranteamos a memória de alguém que nos antecede, aí no mundo, na viagem da morte, atiramos nesse alguém o gelo de nossas lágrimas ou o fogo de nossa tortura, conturbando-lhe o coração, toda vez que esse espírito não for suficientemente forte para sobrepor-se ao nosso infortúnio. Então, quando lembramos, estamos com saudade de alguém que saiu do corpo, parente ou amigo, atinge o outro, chega até o outro, mas também a gente pode emitir fogo, né? Tortura ao outro, condenando, também atinge o outro, veja bem. E quando alguém se ausenta da carne, carregando aflições e pesares procedentes de nossa conduta, arremessará da vida espiritual sobre nossa alma os dardos magnéticos da lembrança infeliz que conserva a nosso respeito. Veja bem, prejudicando-nos o passo no mundo, caso não estejamos armados de arrependimento para renovar a situação, criando imagem de harmonia e restauração. Então, se alguém partiu, que foi prejudicado por nós, se nós não nos arrependermos do que fizemos com aquela criatura, aquele irmão, amigo, parente, para criar um novo quadro, né, mudar a imagem, né, com uma harmonia, a gente nunca chegará a uma paz interior, porque o outro se lembra de nós dessa forma. Em razão disso, convém meditar nos ideais, aspirações, pessoas e coisas que refletimos, porque todos nós subordinamos pelo reflexo mental ao fenômeno da conexão. A gente se conecta com o outro através do pensamento, né? Se estivermos com o pensamento revoltado, o outro também se ligará a nós. Estamos invariavelmente ligados a tudo o que nos merece amor. Essa lei
é inderrogável em todos os planos do universo. Os mundos no espaço refletem os sóis que os atraem e as células quase inabordáveis do corpo humano refletem o alimento que lhe garante a vida. O que comemos, né, reflete no nosso corpo físico, nos fazendo sustentar o corpo ou também adoecer. Os planetas e os corpúsculos, porém, permanecem escravizados às leis cósmicas e organogênicas irrevogáveis. Tudo está em conexão, mente com mente, sentimento com sentimento, né? O espírito consciente, no entanto, embora submetido às leis que lhe preside o destino, tem consigo a luz da razão que lhe faculta a escolha. Mas nós já temos a razão, que significa desperta, né? Que significa nós já sabemos o que devemos, o que não devemos fazer, o que é bom e o que não é bom. Já nos ajuda, né, a gente já conseguir essa luz. A inteligência humana encarnada ou desencarnada pode contribuir pelo poder da vontade, na educação ou na reeducação de si mesmo, si próprio, selecionando os recursos capazes de lhes favorecerem o aperfeiçoamento. A reflexão mental no homem pode, assim, crescer em amplitude e sublimar-se em beleza, para absorver em si a projeção do pensamento superior. Ele está nos dizendo que nós, né, temos condições já de refletir na nossa mente com quem estamos conectados, com os benfeitores, com pensamentos superiores. Nós estamos ligados aos nossos benfeitores, né? Tudo dependerá do nosso propósito e da nossa decisão. Nós quem vamos decidir? Em quem eu penso, como eu penso, se eu estou ligado aos benfeitores, se às vezes eu estou fazendo tarefa não com boa vontade, se eu estou fazendo de boa vontade, está em nós a decisão. Enquanto nos comprazemos com a ignorância ou com a indiferença para com os princípios que nos governam, somos cercados sem defensiva por pensamentos de todos os tipos. Significa que enquanto não temos uma direção no nosso pensamento, nós estamos cercados por todos os pensamentos de todos os tipos. Vai depender do pensamento que trazemos, da nossa mente ligada à lei de Deus, aos ensinamentos de Jesus, ensinamentos do Evangelho. Muitas vezes na forma de monstruosidades e crimes, olha de quem aproximamos, né? De pensamentos, né, de todos os tipos. E muitas vezes pode ser em forma de monstruosidades e crimes, em quadros vivos, porque eles se apresentam vivos, né, fora do corpo, que nos assaltam a imaginação ou em vozes inarticuladas que nos assomam a acústica do espírito, conduzindo-nos ao mais escuro ângulo da sugestão. Veja bem, é por isso que notamos tanta gente ao sabor da circunstância aceitando, olha só, aceitando simultaneamente o bem e o mal, a verdade e a mentira, a esperança e a dúvida, a certeza e a negação, a maneira de folhas volantes na ventania. Veja bem que condição a gente pode ficar, né? Se a gente não tiver uma direção de Jesus no nosso pensamento, conectado com os nossos benfeitores. A gente fica como as folhas na ventania. A gente fala uma verdade, depois fala uma mentira, a gente tem esperança, depois a gente duvida, será
que eu estou sendo assistida por Jesus, pelos benfeitores? Né? De começo a gente tem certeza que eu vou ser assistida, aquela esperança, né? Aí a gente vai para a incerteza, para a dúvida, para a negação, a maneira de folha ao vento, para lá e para cá. Então, vamos buscar a direção correta para o nosso pensamento. Eduquemo-nos, estudando e meditando para refletir a divina inspiração, para que a gente possa ter o discernimento. Devemos estudar e meditar para sabermos que pensamento está nos sugerindo algo que deveremos fazer que não seja tão bom. E o que seja bom, nós vamos ter certeza do que o pensamento bom que nos chega, nós poderemos nos conduzir por ele. Lembremos-nos de que o impulso automático dos braços, que levanta a lâmina homicida, pode ser perfeitamente igual, em movimento, ao ataque que ergue um livro enobrecedor. Nós podemos usar os nossos braços, né, para tirar a existência de alguém. E podemos usar os nossos braços, como estamos fazendo, para estudar lições benfeitoras. Um livro enobrecedor. Ele continua dizendo, Alberto Seabra, a atitude mental é que faz a diferença. A atitude mental, o que pensamos. Nosso pensamento tem sede de elevação, a fim de que a nossa existência se eleve. Construamos em nós o equilíbrio e o discernimento. É importante para todos nós, o equilíbrio e o discernimento. Rendamos culto incessante à bondade e à compreensão. Essas são umas receitas, né? Habitualmente, contemplamos no espelho da alma alheia, olha o nosso hábito, contemplamos no espelho da alma alheia nossa própria imagem. E por esse motivo, recolhemos dos outros o reflexo de nós mesmos, ou então, aquela parte dos outros que se harmonizam com o nosso modo de ser. Veja bem. Não basta a nossa felicidade, felicidade a aquisições unilaterais de virtudes ou valores incompletos. Todos temos fome de plenitude. O desejo é o imã da vida, o desejo. Quando desejamos algo de bom, pensamos em algo de bom, é um imã, atrai para nós, né? Ele nos traz aquilo que desejamos através do pensamento. E ele termina dizendo assim, desejamos, sentimos, e pelo sentimento, nossa alma assimila o que procura e transmite o que recebe. Veja bem, é uma sintonia, né? Desejamos, sentimos e pelo sentimento nossa alma assimila o que procura e transmite o que recebe. Ele termina falando assim: aprendamos, pois, a querer o melhor para refletir o melhor em nossa ascensão para Deus. Devemos desejar sempre, né, querer o melhor, para que a gente possa refletir o melhor que está em Deus, em benefício de todos nós. Vamos ler também uma lição do Evangelho, Fonte Viva, a 144, que está também nos trazendo sobre a nossa mente, né? Ajudemos a vida mental. E seguindo uma grande multidão da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e de além do Jordão, capítulo 4 de Mateus, versículo 25. E Emmanuel nos diz: a multidão continua seguindo Jesus
na ânsia de encontrá-lo, mobilizando todos os recursos ao nosso alcance. Procede de todos os lugares sequiosos de conforto e revelação. Inútil a interferência de quantos se interpõem entre ela e o Senhor, porque de séculos a séculos a busca e a esperança se intensificam. Então, nós estamos sempre buscando, né? A multidão somos nós, buscando sempre que Jesus, nessa ânsia de que Jesus traga para todos nós os recursos e que eles nos alcancem. Mas muitos de nós, né, queremos também o conforto da revelação. O que devemos fazer? E Emmanuel nos diz que é inútil essa interferência nossa, porque nós pedimos a Jesus, nos impomos a Jesus. E de século em séculos, as nossas dificuldades e as nossas esperanças se multiplicam, intensificam. Então, para cada época, nós temos necessidade de aprender algo e de fazer algo, né? Não nos esqueçamos, pois, de que abençoado será sempre toda a colaboração que pudermos prestar ao povo em nossa condição de aprendiz. Ninguém precisa ser estadista ou administrador para ajudá-lo a engrandecer-se. Veja bem, o que ouvimos na orientação da lição, né? Que não precisamos de só o estudo intelectual, que precisamos de trabalhar esse estudo, de colocar em prática na nossa vida. E aí ele também se refere à boa vontade. Boa vontade e cooperação representam as duas colunas mestras no edifício da fraternidade humana e contribuir para que a coletividade aprenda a pensar na extensão do bem. É o nosso dever, né, estarmos estudando junto para ajudar que todos possam, né, aprender e pensar na extensão do bem, porque aí vamos criar esse bem para todos nós. E colaborar para que se efetive a sintonia da mente terrestre com a mente divina. Daí a necessidade de estarmos mentalmente ligados, sentimentalmente ligados a Jesus e aos nossos benfeitores que só praticam o bem, né? E desejam o bem para todos nós. Descerra-se à nossa frente precioso programa neste particular. Veja bem, a alfabetização, leitura edificante, palestra educativa, exemplo contagiante na prática da bondade simples, divulgação de páginas consoladoras e instrutivas, exercício da meditação, seja a nossa tarefa primordial, o despertamento dos valores íntimos e pessoais. Devemos procurar sempre, né, ser a nossa tarefa primordial, a primeira tarefa da nossa vida, despertar em nós e nos outros, né, os valores morais e espirituais. Auxiliemos o companheiro a produzir quanto possa dar de o melhor ao progresso comum, no plano, no ideal e na atividade em que se encontra, aonde estivermos e com quem estivermos, diante da atividade de todos nós, devemos ajudar, né, a todos no progresso comum, no ideal de atividades em que se encontra. Todas as atividades nós temos oportunidade de ajudar os nossos irmãos, de incentivar os nossos irmãos, né? Orientar o pensamento, esclarecê-lo e sublimá-lo. É garantir a redenção do mundo, descortinando novos e ricos horizontes para nós mesmos.
Termina Emmanuel dizendo: ajudemos a vida mental da multidão e do povo. Conosco encontrará Jesus mais facilmente para a vitória da vida eterna. Então, Emmanuel nos recomenda que a gente ajude a vida mental da multidão. E o povo conosco encontrará Jesus. Ele vai sentir a presença de Jesus através da nossa fala, do nosso pensamento bem direcionado, da nossa mente equilibrada. Ele vai sentir, o outro vai sentir mais esperança, vai perceber os recursos divinos que chegam até todos nós aqui na Terra. E mais facilmente para a vitória da vida eterna. Então, é importantíssimo, né, que a gente zele pela nossa mente, que a gente eduque a nossa mente. Quando nos surgir pensamentos que sabemos vêm de irmãos que estão ligados a nós, pela faixa, né, que ainda vivemos em sintonia, devemos elevar o nosso pensamento, educar a nossa mente, para que nós possamos vibrar em benefício daquele que nos procura para a sua cura, também a disciplina do seu pensamento e do seu sentimento. Como nos ensina a lição, né, que lemos a primeira, nós sentimos, emitimos, através do pensamento, as nossas emoções e envolvemos a todos. Se forem bons, bom para nós e bom para todos. Mas se não forem, né, nós também ficaremos em situação difícil. Que Jesus nos abençoe e nos ajude a estar com Ele sempre. Que assim seja.